Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui voltar para os nossos vídeos em Romanos, tá bom? Nós temos estudado Romanos faz muito tempo. Quem acompanha, né, sabe aí, a gente vem numa maratona estudando Romanos e nós chegamos aqui no ápice daquilo que é o ensino de Paulo, né, que é o ensino de Romanos a respeito da justificação pela fé. Nos últimos vídeos que eu gravei aqui, eu falei a respeito dessa justificação pela fé e trouxe algumas lições importantes a respeito do texto. Nós lemos o texto de Romanos 3, 21. Vou lê-lo novamente, o 21 e 22, tá bom? Vou citar as lições que nós tiramos nos últimos vídeos que eu gravei e aí eu dou sequência aqui nas nossas reflexões, tá bom? Romanos capítulo 3, 21 e 22 diz assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí o texto segue, tá bom? Nós falamos que a justiça de Deus, ela é independente da lei, tá? Nós também dissemos que a justiça de Deus foi revelada explicitamente em Jesus Cristo. É só você olhar o texto e você vai perceber isso, né? E também extraímos aqui uma outra característica a respeito da justiça de Deus, é que a justiça de Deus, ela sempre existiu. Pois o texto diz aqui que a lei e os profetas testemunharam dela, deram testemunho a respeito da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É um método de salvação de Deus. É a maneira pela qual Deus resolveu salvar o ser humano, e a maneira que Deus resolveu fazer isso foi através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos diz que esse método, né, que é por meio do sangue de Jesus, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Então, isso traz para nós uma lição muito importante, que a justiça de Deus não é algo novo, não é uma novidade, né? Paulo vai falar sobre isso no capítulo 4, assim, de maneira exaustiva. Não é uma ideia nova, não é uma ideia que ele inventou. Na verdade, o plano de Deus de salvação do ser humano, de salvar o ser humano, já estava lá no Velho Testamento. Na verdade, em Gênesis capítulo 15, você já encontra a manifestação desse plano quando Deus salva ali Abraão. É interessante, queridos, é um bom estudo esse, sabe? É uma boa maneira de você olhar para as Escrituras e perceber, de fato, o ensino das Escrituras Sagradas, porque muitas pessoas acreditam que esse plano de Deus, eu citei isso aqui num vídeo, não lembro qual foi o vídeo. Algumas pessoas pensam assim: olha, Deus tinha um plano para salvar o ser humano, esse plano falhou lá em Adão, o plano falhou, aí Deus tentou de novo e aí a humanidade falhou feio, né? Deus destruiu a humanidade lá com o dilúvio, e aí Deus vem tentando até que, de repente, Deus teve uma ideia e disse: eu vou enviar meu filho para salvar a humanidade. Algumas pessoas encaram as Escrituras Sagradas por essa perspectiva. E eu digo a vocês, assim, sem sombra de dúvida, que essa é uma maneira totalmente equivocada. O texto que nós lemos diz que a justiça de Deus, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. É uma maneira de dizer que esse plano de Deus, que essa justiça de Deus já estava lá no Antigo Testamento desde o início, entendeu? As pessoas é que não perceberam, era um mistério, né? Estava lá de maneira não explícita, mas estava lá, e as pessoas não conseguiram entender isso, tá? Então, esse plano é um plano antigo, foi sempre o plano de Deus, foi sempre o método de Deus. Deus nunca teve um método alternativo, um plano alternativo para salvar a humanidade. É isso que esse texto nos diz. Bom, eu quero chamar a sua atenção agora e fazer uma pergunta baseada nesses dois versículos, né, no versículo 21 e 22. Como um pecador pode receber o perdão de todos os seus pecados, né? Como é que isso se dá, na verdade? Como é que tal pessoa pode ser justificada?
Quando a gente fala justificação e perdão de pecados, não significa que justificar significa apenas perdoar uma pessoa. É isso, mas não é só isso, né? A justiça de Deus é a justiça que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Vou ler esse texto, não sei se hoje, no vídeo de agora, ou se no outro vídeo, mas eu vou ler 2 Coríntios 5, 21, onde diz claramente, né, que o Senhor pega o meu pecado, coloca em Jesus, pune o meu pecado em Jesus Cristo, e depois que ele faz isso, ele me veste com as vestes de justiça de Jesus Cristo. Então isso é essa justificação, isso é a justiça de Deus, não só o perdão dos pecados que eu já cometi. E aqui uma palavra, querido, rapidamente. Algumas pessoas, eu ouvi isso de alguém recentemente, né? Algumas pessoas acreditam, assim, de maneira equivocada, que é possível elas terem cometido algum pecado que Deus não vai perdoar, que Deus não quer perdoar, que Deus não pode perdoar. Mas a Bíblia é muito clara que todos os nossos pecados, absolutamente todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, quando eu creio em Jesus Cristo. Não importa a gravidade, não importa o tamanho do pecado, não importa quão terrível tenha sido, né? Às vezes a pessoa está assim, mas eu já matei alguém, Deus não pode me perdoar. Perdoa, queridos. Mas eu já fiz tanta coisa errada, será que Deus vai me perdoar? Perdoa. Em Jesus Cristo, nós temos a promessa de Deus de que todos os nossos pecados, sem exceção, são perdoados em Cristo Jesus. Como é que essa pessoa pode ter todos os seus pecados perdoados? Através da fé em Jesus Cristo. Isso é um fato, tá bom? Através da fé. Esse sempre foi e esse sempre será o caminho que conduzirá o homem a Deus. A lei, ela não tem esse poder, ela não foi estabelecida por Deus com esse propósito. É a fé em Jesus Cristo, tá bom? E aqui há algo interessante aqui com relação a isso. Quando o apóstolo diz que a justiça de Deus se dá através da fé, o que ele quer dizer exatamente com isso? E aqui eu cito um comentarista bíblico, né, muito famoso, chamado Sproul. Ele diz que ser justificado pela fé não é ser justificado porque temos fé, no sentido de que a nossa fé agora é a suprema obra que nos torna justo, porque eu tenho fé, a minha fé me justifica. Não, querido. Nesse caso, a colocação de ser justificado pela fé ou por meio da fé, sim, significa simplesmente que a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos de Cristo, da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. É o meio pelo qual a retidão de Cristo é aplicada a nós. Em outras palavras, não é a fé que nos justifica, ela é apenas a ferramenta disponibilizada por Deus para que nos apropriemos da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você entenda, porque isso é um ponto muito interessante, querido, na doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Não é a minha fé que me salva, tá? A fé, ela é apenas uma ferramenta pela qual, é um meio pelo qual eu me aproprio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O que me salva é o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte lá naquela cruz. É ele ir para a cruz no meu lugar. É ele morrer a minha morte. É ele sofrer a minha condenação. A fé é o que me permite me apropriar disso, entende? Eu creio que Jesus Cristo morreu a minha morte, que ele pagou o preço do meu pecado, e porque ele fez isso por mim, agora eu sou salvo. O autor da minha salvação não é a minha fé. O autor da minha salvação é Jesus Cristo. Você entende? É importante que a gente tenha essa consciência, querido, porque muitas pessoas pensam que é a fé que nos salva. Não, a fé não salva ninguém. Ela é apenas uma ferramenta, é apenas um meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda essa fé e que nós tenhamos essa confiança absoluta no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e com isso alcancemos salvação
Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês.